Uma boa tarde a todos. Por força da decisão do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, da Algada, na sequência da providência de habeas corpus aí intentada, a medida de quarentena em unidade hoteleira determinada pela Autoridade de Saúde Regional a todos os passageiros que cheguem à região provenientes do exterior deixou, a partir dessa decisão, de ter efeito prático. No combate eficaz à pandemia da Covid-19, que temos vindo a travar na nossa região, o Governo dos Açores considera que esta é uma decisão potencialmente lesiva da proteção da saúde pública dos açorianos, já que, por via dela, aumenta exponencialmente o risco de propagação dessa doença, uma vez que deixa de haver o controle que consideramos ser o mais eficaz da situação epidemiológica de todos aqueles que chegam aos Açores, de todos aqueles que com eles relacionam, no fundo, o controle que consideramos mais eficaz da situação epidemiológica nos Açores. Na prática, o fim das quarentenas obrigatórias eleva substancialmente o risco de surgimento de novas cadeias ativas de transmissão do novo coronavírus, particularmente em São Miguel e Terceira, ilhas que recebem voos diretos do exterior. Como em todas as decisões que os indivíduos e as instituições tomam, também esta tem responsáveis e tem consequências. Neste caso, a consequência é a pior possível, porque impede de continuarmos a ter uma estratégia que até ao momento, e embora com grande sacrifício para pessoas e instituições, e disso tenho bem a consciência, tem-se revelado bastante eficaz na redução e contenção do risco de propagação desse vírus entre os açorianos. O Governo dos Açores, ressalvado o devido respeito ao Tribunal, discorda desta decisão e considera a mesma errada e perigosa para a saúde e potencialmente para a vida dos passageiros que chegam aos Açores, para a saúde e potencialmente para a vida das suas famílias e daqueles que com eles contactem, para a saúde e potencialmente para a vida de todos os açorianos, em especial os de São Miguel e da Terceira. Mas é essa a decisão do Tribunal. E como não poderia deixar de ser, o Governo dos Açores acatará essa decisão. Convém, porém, que não nos iludamos. Estamos perante um duro revés na estratégia regional de combate a esta doença, cujas consequências não se circunscrevem ao risco para a saúde e potencialmente para a vida dos açorianos. Esta decisão pode também pôr em causa a calendarização já anunciada de levantamento das restrições que tinham sido determinadas para São Miguel e Terceira, o que afeta os trabalhadores e as empresas dessas ilhas. Da mesma forma, esta decisão obriga a repensar o calendário que estava já a ser trabalhado para a reabertura das ligações aéreas e marítimas interilhas. A partir de hoje, se ficássemos apenas por aqui, nada impediria, por exemplo, que um passageiro infectado pelo vírus da Covid-19, mesmo sem o saber, pudesse desembarcar nos Açores, circular à sua vontade, contaminando, mesmo que inconscientemente, quem com ele contatasse. Foi para impedir situações deste tipo, ou seja, para proteger a saúde dos açorianos e de quem aqui reside, que o Governo dos Açores implementou as quarentenas obrigatórias, as quais, é preciso que fique claro, protegiam desde logo
as famílias dos próprios passageiros que cumprem esse período de confinamento de 14 dias. Não estávamos perante um capricho do Governo dos Açores. Esta decisão não foi tomada, nem nunca poderia sê-lo, num quadro de normalidade, de ausência de risco para a saúde e potencialmente para a vida dos açorianos. A excepcionalidade da medida radica, inquestionavelmente, na excepcionalidade da situação que vivemos e que é óbvia em termos de perigo para a saúde pública. Estávamos, sim, perante uma medida comprovadamente eficaz e execuível, adotada de forma crescente em cada vez mais países e territórios, e que foi implementada na região só depois de nos terem sido recusadas várias soluções de prevenção e controle epidemiológico da Covid-19. A 13 de março, recordo, antes do primeiro caso positivo registado nos Açores, não teve qualquer desenvolvimento prático a solicitação do Governo dos Açores para o reforço efetivo da fiscalização nos aeroportos nacionais de origem dos passageiros que embarcavam com destino à região. A 14 de março, ainda sem casos positivos, foi recusado o pedido formal do Governo dos Açores para a suspensão dos voos provenientes do exterior com destino à região. A 26 de março, a TAP, ao contrário do que fazia antes, deixou de condicionar o embarque de passageiros para a região ao preenchimento do inquérito de despiste epidemiológico que tinha sido determinado pela Autoridade de Saúde Regional. Perante esta sucessão de factos, que comprovam a abordagem progressiva e gradual do Governo dos Açores neste assunto, só então foram determinadas as quarentenas obrigatórias cumpridas em hotéis. É imperativo também, hoje e aqui, lembrar que essa medida não sofreu contestação pública nem jurídica até o momento em que foi anunciado que seria paga pelos não-residentes. Logo que nos apercebemos da existência dessas movimentações, desenvolvemos, de forma preventiva e proativa, um trabalho de preparação de um plano B para continuarmos a cumprir o melhor possível aquele que consideramos ser o nosso dever mais sagrado: defender a saúde e a vida dos açorianos. No combate à pandemia de Covid-19, estamos envolvidos verdadeiramente num combate de vida ou de morte contra um inimigo traiçoeiro, invisível, silencioso, que não conhece limites nem conhece fronteiras. Até este momento, com a melhor arma que tínhamos, fomos relativamente bem-sucedidos. Hoje, contra o mesmo inimigo, não nos é permitido lutar com a melhor arma que conhecemos. Permitam-me tentar ser o mais claro possível. Estes novos procedimentos que somos forçados a adotar não são, na eficácia de combate à propagação da pandemia da Covid-19 nos Açores, uma alternativa aos procedimentos que, por imposição do Tribunal, somos forçados a deixar. A medida que agora cessa e a medida que passará a vigorar não são equivalentes. Ou seja, a solução que agora anunciamos não tem a eficácia das quarentenas obrigatórias em hotéis.
Os dois procedimentos não são iguais e o Governo não optou por capricho ou exercício fútil de autoridade pelo primeiro. Aquele que agora foi derrubado é mais eficaz, ou era mais eficaz, para a proteção da saúde e da vida dos açorianos. Mas o Tribunal decidiu que não o podíamos fazer. Aquele que vamos iniciar, a partir de 17 de maio, não é tão eficaz como o primeiro, mas é o melhor procedimento que vislumbramos e que somos forçados a seguir na sequência desta decisão do Tribunal. Mas que não resta a menor dúvida, até ao derradeiro limite daquilo que nos é permitido, nós não desertamos deste combate. Nós não desistimos, nós não baixamos os braços. Nós não viramos as costas aos nossos concidadãos nesta situação difícil que todos enfrentamos. Assim, o Conselho do Governo dos Açores, que se reuniu por videoconferência, aprovou uma resolução que, ponto primeiro, declara, ao abrigo do regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores, a situação de calamidade pública nas ilhas de São Miguel e Terceira, ilhas com ligações aéreas com o exterior, com o fim de prevenir o contágio e a propagação da pandemia de Covid-19. Ponto 2. Determina que todos os passageiros que desembarquem nos aeroportos de Ponta Delgada ou das Lajes, provenientes de aeroportos localizados em zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como sendo zonas de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2, ficam obrigados a cumprir, em alternativa, um dos seguintes procedimentos: apresentar comprovativo em suporte de papel, emitido por laboratório credenciado para a realização de testes à Covid-19, que atesta a realização de teste de despiste ao SARS-CoV-2 nas últimas 72 horas antes da partida do voo do aeroporto de origem e que tenha resultado negativo. Neste caso, e prolongando-se a estadia por 7 ou mais dias, o mesmo passageiro, no 5º e no 13º dias, a contar da data de realização do teste de despiste ao SARS-CoV-2 inicial, ou seja, aquele que ele fez antes de embarcar, deve contatar a autoridade de saúde do concelho em que reside ou em que está alojado, pode ser qualquer um, tendo em vista a realização de novo teste de despiste ao SARS-CoV-2, a promover pela autoridade de saúde, cujo resultado ser-lhe-á comunicado no prazo de 24 horas. Em alternativa, pode optar também por realizar, com recolha de amostras biológicas à chegada, ou seja, ao desembarque em Ponta Delgada, um teste de despiste ao SARS-CoV-2 a promover pela autoridade de saúde, devendo permanecer em isolamento profilático em um hotel indicado para o efeito, até ao resultado do referido teste, sendo negativo, não podendo, entre o momento de recolha das amostras e o momento do resultado do teste, decorrer mais de 48 horas. Também neste caso, e prolongando-se a estadia por 7 ou mais dias, a contar do dia da realização do teste, o mesmo, no 5º e no 13º dia, caso a mesma se estenda até essa data ou por mais tempo, deve contatar a autoridade de saúde do concelho em que reside ou em que está alojado, tendo em vista a realização de novo teste de despiste ao SARS-CoV-2, a promover pela autoridade de saúde,
e cujo resultado deve ser-lhe comunicado no prazo de 24 horas. Terceira alternativa: realizar quarentena voluntária por um período consecutivo de 14 dias em hotel indicado para o efeito, prazo até ao termo do qual serão realizadas recolhas de amostras biológicas e teste de despiste ao SARS-CoV-2 a promover pela Autoridade de Saúde. Quarta alternativa: regressar ao destino de origem ou deslocar-se para qualquer outro destino fora da região. Nos casos em que os passageiros optem por ser testados, ou cheguem à região e apresentem o teste, têm de cumprir isolamento profilático no respectivo domicílio ou em unidade hoteleira onde estejam alojados, até ser conhecido o resultado do teste realizado ao 14º dia, caso a sua estadia na região se prolongue por esse tempo. Nos casos do resultado do teste ao vírus ser positivo, a Autoridade de Saúde, no âmbito das suas competências, determinará os procedimentos a seguir. Caso o passageiro recuse o cumprimento de todos os procedimentos previstos, a Autoridade de Saúde pode, no âmbito das suas competências, determinar a realização de quarentena obrigatória por um período consecutivo de 14 dias em hotel definido para o efeito, sendo os custos da mesma imputados ao passageiro que assim proceda. Ao passageiro que assim proceda. Ponto. Esta decisão deve ser sujeita à validação de um juiz no prazo de 24 horas. Em suma, são dadas 4 opções aos passageiros que cheguem a partir de amanhã aos Açores. Viajar já com um teste negativo feito previamente à partida, submeter-se à realização de um teste no momento de chegada à região e aguardar pelo resultado, cumprir voluntariamente um período de quarentena de 14 dias num hotel determinado ou regressar ao destino de origem. Se o passageiro recusar qualquer uma dessas opções, se violar a quarentena voluntária ou se violar o isolamento profilático, será então determinada a realização de quarentena obrigatória em hotel, assumindo neste caso o passageiro todos os respectivos custos financeiros derivados de uma decisão do próprio. Ponto. Esta decisão de quarentena obrigatória está, conforme vos referi, sujeita à validação de um juiz no prazo de 24 horas. É útil referir que, à semelhança do que acontece atualmente com os passageiros que estão sujeitos à quarentena obrigatória, mantemos a obrigação de realização de teste de despiste à Covid-19 no 14º dia. Porque o 14º dia corresponde ao período de incubação do vírus. Ao abrigo do disposto no artigo 6º do regime jurídico do Sistema de Proteção Civil dos Açores, estas decisões aplicam-se a partir das 0 horas do dia 17 de amanhã, próximo domingo, data prevista da chegada do próximo voo do exterior à região. Outra das consequências da decisão do Tribunal é que os cerca de 350 passageiros provenientes do exterior e que estão neste momento a cumprir quarentena em hotéis, poderão eventualmente, e alguns já o fizeram, decidir abandonar essa quarentena. Independentemente de questões jurídicas mais ou menos formais, essa foi uma possibilidade que tivemos de prever e de contemplar. Assim, logo que houve conhecimento do pedido de habeas corpus, foi determinado que as autoridades de saúde realizassem a recolha de amostras biológicas e subsequente testes de despiste da Covid-19 a esses passageiros, uma medida no sentido de evitar potenciais riscos de surgimento de cadeias de transmissão nas ilhas de São Miguel e Terceira. Esses passageiros foram também informados que, caso assim quisessem,
e apenas, se assim quisessem, podiam abandonar os hotéis onde estavam alojados no cumprimento da quarentena obrigatória. O Governo dos Açores está empenhado, desde a primeira hora, no combate sem tréguas ao novo coronavírus, tomando todas as medidas dentro das suas competências para proteger a saúde dos açorianos, os quais, com o seu comportamento, têm sido fundamentais para os resultados que têm sido alcançados até agora. Os desenvolvimentos hoje conhecidos, que na prática resultam no menor controle da situação epidemiológica em São Miguel e na Terceira, vão exigir de todos nós um esforço acrescido dos procedimentos individuais de prevenção da propagação do vírus. É fundamental, por isso, que não baixemos a guarda, porque o que está em causa é a proteção da saúde de todos e de cada um dos açorianos. Termino reiterando algo que hoje, mais do que nunca antes, poderá fazer a diferença entre a vida e a morte. A proteção de todos começa com a proteção de cada um. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à vossa disposição para tentar responder às questões que tenham e para as quais eu saiba a resposta. Sr. Presidente, boa tarde. Quando aqui recordou os timings de março e atendendo a que a decisão do Tribunal também diz que, e considera improcedente ou inconstitucional a medida tomada pelo Governo, atendendo a que não tem jurisdição para o fazer, é também, e permita-me a expressão, uma mensagem que manda para Lisboa e para a falta de solidariedade? É uma mensagem que eu refiro aqui para demonstrar, para evidenciar que a nossa abordagem pelas quarentenas obrigatórias não foi algo que não obedecesse a um processo de graduação, ou seja, nós não começamos por aí. Nós fomos tentando um conjunto de medidas que umas não tivemos resposta, outras não tivemos efeitos práticos, outras ainda foram-nos recusadas, e só quando tudo isto falhou é que chegamos a essa medida. É essa a intenção dessa referência. Só um momentinho, por favor. Faça favor. Pergunta se a TAP tivesse deixado de voar como era a intenção do Governo Regional, se não haveria necessidade de implementar as quarentenas obrigatórias. Isso não dispensaria a vigilância epidemiológica na nossa região, porque poderia haver situações que já cá estivessem, mas, obviamente, que a quarentena de passageiros que viessem do exterior, se não tivéssemos passageiros que viessem do exterior, naturalmente que não seria necessário aplicar. Faz favor. Os portugueses insulares e os continentais foram tratados de forma diferente. Ou seja, o próprio admite que foi empurrado por uma solução que não queria adotar porque todas as outras medidas foram viabilizadas pelo Governo da República. João Alberto Medeiros, eu tenho o maior respeito pelas leituras que se quiserem fazer desse assunto do ponto de vista político. Mas vá-me perdoar e peço que compreenda que não é ainda esse o momento. Este não é ainda o momento de fazer isso. O momento é de tentarmos o melhor possível proteger ao máximo possível a saúde e a vida dos açorianos. Essa é a minha principal preocupação neste momento. Eu compreendo a sua pergunta, eu reconheço o interesse que subjaz à sua pergunta, mas apelo à sua compreensão para esta minha posição. E segunda, se com todas estas medidas que ainda entrarão em vigor, receia um regresso do turismo aos Açores tardio? Bom, em relação ao tempo, até final deste mês, início de junho, a resolução tem
tempo claro, eu não receio o turismo. Eu não receio o turismo. Essas medidas que nós estamos a tomar são medidas que visam termos uma região segura, desse ponto de vista, uma região que seja capaz, com esse crédito e com esse ativo, de ser uma região segura, que possa passar à fase seguinte. Nós não receamos o turismo. Se estamos a tomar isso, é também para termos ainda melhores condições para a defesa daqueles que cá residem, daqueles que cá estão, dos açorianos, mas também daqueles que nos visitam. O retomar gradual da normalidade nas ilhas que já estava a acontecer, se vai ser posto em causa, o que é que vai acontecer em retrocesso a partir de O agora? comunicado, julgo que refere esse aspecto como uma possibilidade. Temos que avaliar, temos que ver como é que também a implementação destas medidas decorrerão no futuro. É natural, porque isso acontece, que tenhamos aqui alguma perturbação inicial na sua implementação já amanhã, mas apelando à compreensão de todos, naturalmente que tentaremos que corra tudo pelo melhor e depois temos que avaliar também a forma como a situação vai evoluindo. É esse o critério. E, portanto, agora, por termos neste momento que recorrer a medidas que consideramos serem menos eficazes daquelas que estávamos a seguir antes, eu acho que devemos colocar essa possibilidade e devemos tornar público que isso é uma possibilidade. O calendário que foi anunciado Neste mantém-se? momento, mantém-se. Mas é conforme lhe estou a dizer. Ou seja, há essa possibilidade de ser alterada, há essa possibilidade de ter que haver alterações nesse calendário. Sr. Presidente, Que terão como fundamento a avaliação que faremos, obviamente, do evoluir da situação. o Sr. Presidente referiu que amanhã há um voo que vai chegar aos Açores. Esses passageiros não estão dentro das tais 72 horas para fazer o teste que aqui acabou de anunciar. Conforme lhe acabei de referir, nós entendemos que, aliás, nesta situação e na situação dos passageiros que estavam a cumprir quarentena obrigatória, se nos quiséssemos ater a um rigor e a um formalismo, obviamente que aquilo que foi decretado pelo Tribunal hoje vale apenas para aquele passageiro. Eu entendo que nós não devemos, desde logo porque sendo uma entidade pública, o sentido da decisão é claro e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a não entender ou a fingir não entender o sentido da decisão. Por isso é que foram feitos os testes aos que estavam a cumprir a quarentena, por isso é que hoje foi-lhes dito, se entenderem sair, podem fazê-lo, se entenderem ficar, estão a fazê-lo, a cumprir uma quarentena voluntária. Relativamente a esta questão dos voos, também lhe referi, ou seja, nós achamos que devemos, o mais rapidamente possível, se o Tribunal considerou esta medida inconstitucional, achamos que, obviamente, devemos o mais rapidamente possível procurar uma alternativa, apresentar uma alternativa. É isso que fazemos aqui e implementá-la também o mais rapidamente possível, mas é natural que nesse primeiro voo possa haver alguma perturbação. Isso julgo que é compreensível. No caso dos residentes que cheguem e que decidam ser testados na chegada, ao aguardar o resultado, vai ser feito Sim, no sim. hotel. Não. Aguardar o resultado do teste, que se fixa também o prazo máximo, as 48 horas, deve ser em hotel. Porquê? Nós não temos qualquer dado sobre a situação daquela pessoa em concreto. Só o teste é que o dirá. E, portanto, entendemos que essa é a melhor forma de salvaguardar a saúde desse passageiro e a saúde das pessoas com quem ele reside ou com quem potencialmente poderia contatar. Tendo o resultado negativo, ele segue para a sua residência cumprindo esse isolamento.
na sua residência. Se o passageiro não for residente, os Não, custos. essas 48 horas são assumidas pela região. O Presidente admitiu que custou deixar os estudantes sem poder vir, que com este novo cenário se admite a possibilidade de um voo para trazer os estudantes de volta à região. Repare, nós criamos um mecanismo de apoio que, mesmo naquelas situações em que tinham passagens marcadas na SATA, foi estabelecido um apoio para poder marcar passagens, nomeadamente na TAP, a companhia que ficou a operar para a nossa região. Eu penso que neste momento, com todas estas alterações, não é ainda o momento de tomar decisões sobre essa hipótese. Vamos deixar consolidar o funcionamento disto, avaliar a forma como a situação evolui, para depois então podermos chegar a essa parte. Uma porta de entrada que merece alguma consideração é a porta americana. Sobre esse assunto, tem a oportunidade de dirigir as questões a quem é responsável por essa área, que não é o Governo Regional. Mais uma questão sobre os passageiros que tiveram a oportunidade de sair do confinamento e que são de outras ilhas, sobre a possibilidade de poderem ser reencaminhadas para a sua casa. Todas as determinações relativamente à mobilidade aérea interilhas continuam em vigor. E gostava, deste propósito, de reforçar uma ideia. Nós não pusemos ninguém fora da quarentena obrigatória. Ou melhor dito, nós não pusemos ninguém fora dos hotéis. As pessoas podem, obviamente, optam e têm essa liberdade de optar. As limitações em termos de mobilidade interilhas, essas continuam em vigor. Falando então sobre os voos da SATA que excepcionalmente venham com o passageiro Isso continua a ser possível. autorizado, se poderá incluir algum destes Se passageiros? cumprirem os critérios que estão já determinados, claro que sim. Se cumprirem esses critérios. Mas essa é uma decisão da Autoridade de Saúde, no seguimento da avaliação que fará em relação ao tema dessas situações. Falando sobre a falta de ligações regulares. É a questão de requererem essa autorização. Da minha parte, só mais uma questão. Temo que no meio de tudo isto que se está a passar, alguns passageiros possam interpor ações contra o Governo por as quarentenas terem sido consideradas inválidas, por assim dizer. É um direito que assiste. E, portanto, aquilo que nós, mesmo nesta situação que foi decidida hoje, esse passageiro exerceu um direito, o Tribunal cumpriu a sua função, independentemente de concordarmos ou não concordarmos com a decisão, o Tribunal exerceu a sua função, da mesma forma que o Governo Regional antes tinha exercido a sua, e hoje estou aqui a dar-vos conta disso. E, portanto, obviamente que isso é um direito e pode sempre acontecer. A questão agora sobre esta questão, se levanta alguma possibilidade de clarificação da Constituição em relação à autonomia da região autónoma dos Açores? Se era importante rever este cenário gerido após Carlos Alberto, nada me daria mais gosto do que nos perdermos aqui sobre uma discussão teórica sobre a questão da Constituição. Infelizmente, eu tenho assuntos, todos nós, acho eu, temos esta situação que é mais premente e mais urgente e mais evidente quanto à necessidade de ser tratada. Toda a reflexão, todo o trabalho, a discussão teórica, doutrinária até, sobre esta decisão, sobre como é que a região está,
Eu acho que essa discussão deve ser feita. Acho que haverá muita utilidade em que ela ser feita. Esta situação também foi importante para isto, mas neste momento, eu peço-lhe que me perdoe, não é isso que me preocupa. O que me preocupa neste momento é o que é que eu posso fazer para proteger aqueles que chegam, aqueles que cá estão, como é que nós podemos, olha, dito de forma mais simples, como é que nós podemos evitar que todo o sacrifício feito até agora tenha sido em vão. Se não há mais questões, eu agradeço a vossa presença, agradeço à nossa intérprete de língua gestual e desejo-vos a todos um bom fim de semana e o resto de um bom dia. Muito obrigado.